Olá, quero agradecer mais uma vez a repercussão que o vídeo 9 itens de um espírita cristão na eleição teve. Através dos comentários recebi muito estímulo, muito apoio, no entanto, recebi também as críticas, que não rotularei de negativas. E sim que servem de material de análise para estar realizando novos vídeos. De antemão eu digo que nos esforçamos para ser um comunicador e não um mágico, porque não tem como aprofundar 9 itens em um vídeo de 3 minutos. Logo, colhemos ali a informação da crítica e estamos apresentando este vídeo, um dos mais polêmicos, o assunto autodefesa, o direito de se defender. Comecemos então pelo Livro dos Espíritos. Pergunta 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Resposta. Não disse Deus não roubarás e Jesus não disse dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Encontramos aqui claramente que o indivíduo tem um direito de propriedade quando o trabalho é honesto e, ao mesmo tempo, defender esta propriedade. Quem quiser ler todos esses textos na íntegra, vá à fonte que estamos apresentando. A próxima pergunta, mais polêmica ainda, a 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. É muito claro o ponto. Se nós somos agredidos, tudo temos que fazer, devemos, para evitar o assassínio do agressor. Mas caso isto ocorra, o ato é excusado. Logo, não creio que haja aí uma confusão de interpretação. A informação é muito clara. Todos nós espíritas que pregamos a paz, a fraternidade, ficamos assustados com esse tipo de informação. Confesso que também fiquei assustado. No entanto, eu trabalhei durante 12 anos em uma prisão e dei assistência psicológica a mais de 23 mil prisioneiros na época. Eram pessoas que recebiam de nossas mãos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, realizávamos 2 palestras por semana, tratávamos com toda tolerância, compreensão, mas tudo isto não justificava o que eles tinham feito para ali estarem. E se caso eu tivesse poder para liberá-los, faria isto? Para muitos, não, porque eram indivíduos de uma altíssima periculosidade, pessoas ruins mesmos. E soltar aqueles indivíduos para a sociedade é um desserviço, uma falta de caridade para com a sociedade e também falta de caridade para com o prisioneiro. Por quê? Porque se eu dou a esse indivíduo ruim as condições para voltar a cometer novos crimes, estarei dando a ele também a condição de endividar-se ainda mais perante a própria consciência, a consciência cósmica. Logo, a medida muito justa a segregação das pessoas doentes. Quando falamos sobre paz, desarmamento, em quem que pensamos? Francisco Cândido Xavier, a pessoa mais próxima do nosso movimento, que era a incorporação da paz. Mas como é que era a vida privada de Chico Xavier? Logo, aqui está um vídeo para que possamos acompanhar juntos a situação deste grande homem. Azul. Nos últimos anos, o homem que pregava a paz se viu obrigado a se prevenir contra a violência. Cerca elétrica no muro, câmeras para todo lado. Chico passou a ser protegido 24 horas por dia. Policiais voluntários vigiavam a casa, endereço cobiçado Por acaso vocês podem observar a quantidade de armas que está na cintura deste policial? Câmeras, cercas elétricas. O Chico dava ordem a este segurança de matar alguém que estivesse passando na sua porta? É óbvio que não. Mate aqueles que não concordam com o espiritismo, com seus inimigos? É óbvio que não. Qual que era a proposta? A proposta era a de autodefesa, porque os espíritos obsessores queriam matar o Chico Xavier muito antes dele ter completado 92 anos de idade, porque todo aquele que dissemina a luz incomoda aqueles que comprazem nas trevas. Logo, se o Chico não se defendesse, ele teria morrido há muito tempo antes. Talvez isto foi o que aconteceu com o próprio Mahatma Gandhi, que foi assassinado. Por isto que nós temos o direito de defender a vida, de jamais atacar
mas o direito de defender, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. E para essa tese, exibo aqui outro vídeo. Orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas. Temos aqui claramente Chico Xavier afirmando a sua gratidão pelas Forças Armadas manter a ordem no Brasil. E por quê? Porque na década de 60 estava acontecendo o expansionismo do comunismo em diferentes partes do mundo e o Brasil não ficou isento a este ataque. E os religiosos da época saíram às ruas pedindo a intervenção militar para que o comunismo não instalasse no Brasil. E o Chico estava agradecendo às Forças Armadas para que forças desagregadoras não entrassem no país. Que forças são essas? A gente sempre vê um lado da questão dividindo as pessoas entre negros e brancos, pobres, ricos, sulinos, nordestinos, héteros e homossexuais. É sempre dividir para poder conquistar. A nação é brasileira, nós somos indivíduos, uma coletividade que devemos ter muito orgulho de nossa origem, mas também prestar muito atenção para onde estamos caminhando como nação, na seleção daqueles que vão nos governar. Continuemos aqui, como acontece esse sistema de defesa no próprio plano espiritual. Temos aqui alguns exemplos, quem quiser mais uma vez, leia na íntegra na fonte do livro. O livro Missionários da Luz, temos o capítulo 20. André Luiz, junto com Aniceto e Vicente, vão visitar um castelo no Umbral. Este castelo é um ponto de socorro para poder ajudar as pessoas do bem a realizarem um serviço bastante difícil. E aquele castelo é constantemente atacado por espíritos trevosos, umbralinos, que desejam o mal. E como é que eles são recebidos quando eles vêm para atacar o castelo? São com flores? São com orações? São com poesias? Não, eles são recebidos com tiros. Eu sei que é forte a imagem, mas aqui está escrito. E é um efeito dissuasivo para que eles não voltem a atacar. Vejamos aqui na íntegra. Pergunta André Luiz: e as armas? Identificava-lhes a presença na maquinária instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Então, esse castelo tinha canhões por toda a sua volta. E, mais uma vez, diz Alfredo: já sei a impressão que a defesa lhe causa. Naturalmente, não imaginava necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admito a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. E volta André Luiz a indagar: mas e as armas? Como são utilizadas? São utilizadas, disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos.
Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstram a possibilidade de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Indagou uma outra vez André Luiz. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Logo, estamos falando do plano espiritual de um castelo que está ali sob a administração de boas pessoas, de espíritos elevados, que, no entanto, na hora de defender, dão tiros de projéteis de choque. E esses espíritos, eles têm a sensação de remorrer. Continuemos aqui, uma outra página. O capítulo 9, no livro Nosso Lar, que fala sobre um problema que aconteceu em torno da alimentação. Então, o governador do Nosso Lar se viu na obrigação de fechar o ministério e colocou todos os calabouços, aqui em rosa, que está escrito, todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Veja só, então, que haviam espíritos no Nosso Lar recalcitrantes, complicando a situação, manipulando os ingênuos através de sofismas tão comuns hoje, que é mentira com aparência de verdade, e o governador colocou eles em reclusão, em uma prisão, e depois tomou a seguinte medida. Pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Mais uma vez, no Nosso Lar, encontramos aí o direito de defesa. E creio que a lei não obriga ninguém a comprar arma. Compra quem se acha na necessidade de defender a sua propriedade ou a própria vida, dependendo da localidade onde se encontra. Eu mesmo não tenho armas porque eu não preciso. Pago imposto e o local onde que eu moro, a polícia é bastante eficiente, nós admiramos, respeitamos e aplaudimos o trabalho do policial, que é um servidor público que merece toda a nossa gratidão em formas de palavras e de gestos. E, por serem eficientes, eu, necessariamente, não preciso de armas. Mas se caso eu vivesse no local isolado e deixasse a minha esposa e filhos para uma palestra em viagem, é claro que é o meu dever estar defendendo a minha família. E logo consideraríamos, sim, a compra de um objeto para que ela pudesse se defender. Gostaríamos de concluir, então, com a seguinte frase de Edmund Burke: para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. E por último, pergunta 932 de O Livro dos Espíritos: porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. Logo aprendemos que, na ausência de boas pessoas, os maus os substituirão. Por isso que temos o dever de consciência perante as leis cósmicas, de cumprirmos o nosso papel, de fazermos a nossa parte na construção de um mundo melhor, seja em que local nos encontramos. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.